deixando as suas dúvidas, tanto aqui no chat, como se vocês se sentirem mais à vontade, podem abrir o microfone, tá falando, tá perguntando, tá? Como eu falei, hoje quem comanda a nossa live são vocês, tá? Então, fiquem bem à vontade para tirar todas as suas dúvidas, tá? Hoje é um pouco mais curto, até as 14 horas. Eu vou estar colocando os links para registrarem a presença aqui algumas vezes, tá? Fiquem atentos, o tempo aqui em Seara não está muito bom, mas vamos fazer o possível. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, então, boa tarde a todos. Então, como a Karine conversou e comentou com vocês, esse nosso momento hoje é um momento de nós conversar, de nós compartilhar, de auxiliar vocês, tirar as dúvidas de vocês. Primeiramente, esse é o foco desse nosso momento, tirar a dúvida de vocês, conversar com vocês, se precisar, explicar alguma coisa de novo, sem problema algum, mas é o momento de nós auxiliar vocês nas dúvidas que ficaram no momento que vocês utilizaram a ferramenta. Então, a gente vai iniciar exatamente dessa forma. Então, fiquem bem à vontade a partir de agora. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, para enviar aí no chat, ou se alguém quiser usar o microfone também, fiquem bem à vontade para fazer as perguntas, tá? Então, estou aqui aguardando dúvidas e perguntas de vocês, para nós ir auxiliando vocês, ok? Pessoal, caso alguém tenha dúvida, tá? Eu peço que vocês mandem ali no chat para nós ir conversando agora à tarde, tá? Enquanto vocês vão pensando nessas dúvidas de vocês, tá? Querem estruturar essa dúvida de vocês, para daí depois mandar aqui no chat para nós, fiquem bem à vontade. Eu vou comentar um pouquinho mais com vocês algumas coisas que a gente não conversou durante a nossa live, porque nós tínhamos um tempo de 1h30, e agora daí o que a gente não consegue passar naquela live, a gente consegue nos momentos de tirar dúvida, tá? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns itens para vocês poderem utilizar na hora de criar os podcasts de vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, vai comentando, sem problema nenhum. Eu só vou compartilhar minha tela com vocês. Então, minha tela logo vai ser compartilhada aí com vocês. Acabou de ser compartilhada. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que talvez vocês já podem utilizar para começar a criar esses podcasts de vocês, começar a compartilhar esse conteúdo com os alunos de vocês. Pessoal, quem de vocês utiliza computador ou tem computador em casa, verifiquem que no próprio computador de vocês, vocês talvez já tenham um gravador de voz.
Então, muitas vezes, vocês não precisam pensar que isso só é possível com o celular de vocês. Então, talvez no próprio computador de vocês já tenha essa funcionalidade, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou mostrar como eu posso acessar. Então, eu vou clicar aqui no meu menu iniciar. E aqui eu tenho uma opção onde eu posso ver todos os aplicativos. E logo abaixo, aqui descendo, eu tenho um aplicativo com o nome de gravador de voz. Então, a gente conversou na aula passada que vocês precisariam gravar esses arquivos, gravar os podcasts de vocês, para depois, então, poder compartilhar com os alunos, criar as playlists e assim por diante. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer no próprio computador de vocês. Então, verifiquem se no computador de vocês tem essa funcionalidade, tá? E lembrem também de verificar, no caso de vocês, se for um notebook, cerca de 90% já tem o microfone funcionando, tá? Já tem o microfone no próprio notebook. Quem estiver utilizando um computador de mesa e não um notebook, talvez só vão ter que comprar um microfone, ou talvez um fone de ouvido, que alguns desses fones de ouvido já vêm com o próprio microfone. Então, deixa eu só mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Que daí eu já mostro aqui na minha câmera. Pessoal, por exemplo, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, no meu caso aqui, eu estou usando o meu computador, mas o que eu posso utilizar? Eu estou usando o notebook, então eu já tenho o microfone no notebook. Mas caso contrário, vocês podem comprar um fone de ouvido, e esses fones de ouvido, alguns deles vêm só com a parte do fone, e alguns já vêm também com o próprio microfone. Então, muitas vezes vocês podem já poder utilizar no próprio computador de vocês, comprando um fone de ouvido que já tem um microfone junto. Então, caso vocês estão utilizando um computador de mesa e não um notebook, por exemplo, então vocês conseguem aí interagir, criar os podcasts, talvez só comprando um microfone, um fone de ouvido que já tem um microfone junto. Então, eu vou voltar a apresentar a minha tela para mostrar a questão do gravador de voz aí. Pessoal, então, o que eu estava conversando com vocês, tá? Nós estávamos conversando um pouquinho sobre o gravador de voz, que é esse cara aqui, que ele vai estar instalado no próprio computador de vocês. Então, se vocês estão usando uma versão mais nova do Windows, tá? Windows 10, Windows 8.1, 8, provavelmente nessas versões aí já vai ter o gravador de voz. Então, é só clicar no menu iniciar e vocês conseguem localizar o gravador de voz no próprio computador de vocês. Em algumas situações, talvez vocês vão ter que instalar um software para gravar a voz, tá? Mas é bem difícil o computador que já não tenha, tá? E daí, caso for um notebook, você já tem provavelmente o microfone funcionando. Caso não for um notebook ou for um computador de mesa, vocês podem comprar um fone de ouvido que já tem o microfone junto, tá? Seu valor dele também é bem baixo, não é muito caro, não. E daí, nesse gravador de voz, é onde vocês podem, por exemplo, no caso do computador, iniciar as gravações dos podcasts de vocês. Então, se a gente for pensar no que a gente conversou, a gente vai desde o podcast mais simples, onde só tem áudio, até alguns podcasts onde tem pausa, tem um som, tem um intervalo, tem uma parte de uma música e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer um exemplo para vocês, que caso vocês já tenham isso instalado no computador de vocês, vocês já podem utilizar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nesse botão azul e eu vou poder gravar. Então, a partir de agora, eu estou gravando um arquivo de áudio que depois eu posso utilizar nos meus podcasts. Então, eu posso usar esse arquivo de voz e mandar para os meus alunos por WhatsApp. Eu posso usar esse arquivo de voz e mandar numa playlist lá do SoundCloud. Eu posso criar ele e mandar no Spreaker, que é uma outra ferramenta que a gente usou. Ou eu posso gravar ele e utilizar na ferramenta do Anchor. O que é o legal desse gravador de voz? Vocês não precisam obrigatoriamente toda vez iniciar e terminar a gravação do áudio. Vocês podem gravar uma parte, que é o que eu estou fazendo aqui, e vamos supor que se vocês não têm já pronto o que vocês vão continuar a falar depois, vocês podem pausar a gravação. Percebam aqui que ele não está continuando o número, tá? Então parou a gravação em 47 segundos. E agora, caso eu queira continuar, então, eu tinha que estudar um conteúdo para continuar o meu podcast. Então, os primeiros 47 minutos foi tranquilo. Agora eu tenho dúvida no que eu vou continuar. Vocês podem dar uma pausa nele, pensar no que vocês vão continuar a falar. Quando vocês têm isso já bem gravado, bem em mente para falar com os alunos, vocês podem clicar novamente no pause aqui, e vocês vão ver que vai continuar a gravação
desse arquivo de áudio. E no momento que vocês têm ele pronto, vocês clicam aqui em pausar. Então, vocês podem gravar um arquivo de áudio, mas fazer algumas pausas no meio para ir inserindo o conteúdo de vocês, ou quando vocês têm que parar para depois continuar a explicação do conteúdo. Quando eu clico em pausar, ele já vai deixar o arquivo pronto aqui. Então, percebam que agora são 3h10, horário que ele gravou o arquivo, e ele já tem aqui o tempo também desse arquivo de áudio. Então, caso eu queira executar ele aqui, eu posso clicar no play. Então, se eu clico no play, eu vou executar esse arquivo de áudio. E aqui eu tenho algumas opções que eu posso usar pelo próprio computador. Então, caso eu quero cortar uma parte do áudio, eu posso vir aqui, eu posso ajustar. E, por exemplo, eu gravei um áudio, mas eu quero cortar uma parte do início. Então, vocês podem aí selecionar e vocês podem cortar esse arquivo. Então, vocês deixam exatamente o que vocês querem que seja executado e depois clicam em salvar, podendo mudar o arquivo original ou fazendo uma cópia, tá? Então, isso vocês podem fazer tudo aqui dentro da própria ferramenta. E caso vocês queiram excluir também, vocês têm a opção aqui de clicar no excluir. Então, essa ferramenta do gravador de voz, vocês podem usar no próprio computador de vocês. Tá? Então, essa é uma ferramenta que vocês provavelmente devem ter no notebook de vocês. É uma ferramenta fácil de utilizar e que vocês já conseguem começar essas gravações de arquivos de áudio para compartilhar com os alunos de vocês. Então, essa foi a primeira dica que eu queria dar para vocês. E depois que vocês gravam, no caso do computador aqui, se vocês vão lá, então vamos lá, vou voltar na minha área de trabalho, tá? Eu vou clicar bem aqui no canto, tá, da tela. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Beleza, obrigado. Aqui para mim tá como que se tivesse caído a internet. Obrigado, tá, Sônia? Então, continuando aqui. Beleza, obrigado, Isandra. Então, continuando, tá, pessoal? Aqui na minha área de trabalho, vocês podem acessar os documentos de vocês, tá? Então, provavelmente, no caso do computador de vocês, vocês vão ter uma pasta aqui escrito meu computador. Mas caso não tenha, não tem problema, tá? Então, aqui o computador de vocês, provavelmente aqui na barra do menu iniciar, aqui embaixo, vai ter esse ícone que é como se fosse uma pasta. Vocês podem clicar nele, tá? E depois disso, aonde vai salvar esses arquivos? No caso do gravador de voz do Windows, ele vai salvar na pasta documentos de vocês, tá? Então, ela tá aqui, ó. Ou ela vai estar também aqui, nesse local aqui. E agora, vai ter uma pasta escrito aqui, ó, gravações de som. Então, eu posso clicar nela. E agora aqui está aqui o meu arquivo de áudio que eu acabei de gravar. Então, como que eu posso ter certeza se é essa gravação 6? Eu posso voltar aqui embaixo no meu gravador de voz e analisar quando esse áudio foi gravado. Então, tá aqui, ó, às 15h10 do dia 14. Tem 30 segundos. O nome dele é gravação 6. Então, o arquivo tá aqui. A partir daqui, eu posso pegar esse arquivo e mandar para um monte de plataformas diferentes e compartilhar com os alunos. Então, na aula passada, quando eu mostrei para vocês que eu criava playlist e eu pegava arquivos do próprio computador, esses arquivos que eu peguei foi dessa forma como eu estou mostrando para vocês. Eu gravei ele com o gravador de som e depois eu utilizei ele nas playlists, nos podcasts que eu criei. Então, esses arquivos, tá? Só para ficar bem claro para vocês, talvez alguns de vocês utilizam mais o computador, não precisa obrigatoriamente ser arquivo MP3, tá? Então, o pessoal que utiliza bastante o computador talvez vai dizer, mas tem que ser um arquivo com uma extensão MP3. Não obrigatoriamente, tá? Então, aqui eu gravei com o próprio gravador de som, gravador de voz do Windows, e depois eu pude usar para criar os meus podcasts ou playlists. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar e queria passar para vocês. Então, caso vocês estão usando aí pelo computador, lembrem que vocês têm a opção de poder utilizar no próprio computador. Até ali a Isandra comentou que não sabia dessa dica e sempre gravou para o celular. Então, é bem fácil para usar, tá, Isandra? Acho que o pessoal, se quiser procurar no próprio computador, uma ferramenta bem simples, que vocês não pagam nada para usar e consegue auxiliar vocês. Pessoal, essa foi a minha primeira dica que eu queria passar para vocês, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou parar a apresentação e eu vou mostrar uma ferramenta que vocês podem usar pelo celular de vocês.
Então, eu só vou conectar meu celular na reunião e vou compartilhar a tela do meu celular, tá? Pessoal, só um minuto aqui que eu estou conectando o celular na reunião, tá? Só um minutinho aqui. Pessoal, vocês conseguem me ouvir agora? Sim, professor. Tá bem Beleza. bom o áudio. Tá, obrigado, Karine. Então, pessoal, vou compartilhar a tela com vocês do meu celular e vou mostrar algumas coisas que a gente não mostrou na hora da aula, que a gente traz para tirar dúvidas. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem comentar, mas caso vocês não tenham dúvida, a gente passa alguns itens a mais para vocês, tá? Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui é uma que vocês podem fazer download, tá? O nome dela é gravador de voz. Então, essa ferramenta do gravador de voz, vocês também têm que tomar cuidado, porque tem alguns celulares que não têm o gravador de voz. Então, vocês podem, caso vocês estão utilizando o próprio computador, o próprio celular de vocês, se vocês acessarem o Play Store, onde vocês vão para fazer download do aplicativo, Karine, está saindo o áudio, a Direia comentou que não tem som. Deu só uma cortada aqui, mas eu não sei se você estava falando ou não. Tá. Acho que agora tá ok. A Direia comentou que antes travou, o pessoal tá comentando que tá ouvindo normal. Beleza. Às vezes pode ser por causa da conexão, tipo, a Seara tá chovendo bastante. Uhum. Pode ser por isso, mas não tem problema. Então tá, qualquer coisa aí, pessoal, qualquer dúvida, vocês vão mandando ali no chat, que daí a gente vai auxiliando vocês. Pessoal, o gravador de voz que eu estou conversando com vocês é uma ferramenta que vocês podem fazer o download dele, tá? Então, vocês podem acessar a Play Store e vocês podem fazer o download dele. Vocês procuram por gravador de voz, vocês vão fazer todo o passo da instalação do aplicativo, e é essa tela depois que vai abrir para vocês, tá? Então, esse é o gravador de voz, como ele vai funcionar. E é uma ferramenta bem simples, tá? Que quando eu clico aqui no botão vermelho, eu começo a gravar. Então, eu vou fazer um exemplo e mostrar para vocês, tá? Ele não vai me deixar porque eu estou compartilhando a tela com vocês. Mas o que vai acontecer? Desculpa, tá, pessoal? Quando vocês clicar nesse botão vermelho, vai gravar. No meu caso, eu não posso gravar, senão vai dar microfonia na reunião, tá? Mas vocês vão clicar no botão vermelho e vai começar a gravação. Tudo que vocês falar vai ficar gravado. E depois, no final, quando vocês clicam nesse item ali na esquerda, lá embaixo, que tem como se fosse o símbolo de um fone de ouvido, ele vai mostrar os arquivos de vocês. Então, aqui tem um exemplo de arquivo que ele grava, e depois que vocês fazem a gravação, vocês podem utilizar esse arquivo e enviar para alguém, por exemplo, tá? Vocês podem mandar para alguém por WhatsApp, vocês podem mandar para alguém usando o próprio Anchor já, direto por aqui. Vocês podem mandar por mensagem, por Telegram, salvar no Google Drive, enviar por Bluetooth e assim por diante. Então, essa ferramenta, o interessante dela é que vocês podem gravar os arquivos de áudio de vocês e facilmente vocês podem enviar para as outras pessoas. Então, caso vocês gravam, vocês podem depois enviar. Mas talvez, o que eu quero comentar com vocês agora, tá? Talvez alguns de vocês vão querer usar ele para gravar, e depois disso vocês querem utilizar esse áudio que vocês gravaram no celular
para mandar, por exemplo, uma ferramenta como o SoundCloud, que a gente utilizou na aula. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer nesse caso aí. Então, vamos supor que vocês já gravaram o áudio usando essa ferramenta do gravador de voz, que vocês fizeram download de um aplicativo. O nome da ferramenta para procurar, tá? É gravador de voz, como está escrito aqui. Mas vamos supor que vocês estão lá usando o SoundCloud. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. E quando vocês utilizam, vocês fazem download do aplicativo do SoundCloud, então é o aplicativo que eu estou utilizando agora, a tela inicial dele vai ser essa aqui. Então, como que vocês podem utilizar o SoundCloud por aplicativo? Na nossa aula eu mostrei para vocês que dava para usar pelo celular, pelo computador, e eu falei que tinha o aplicativo também, tá? Então, como que vocês podem usar ele pelo próprio aplicativo, tá? No aplicativo vocês vão ter as opções aqui na tela inicial, onde vocês podem escolher algumas coisas que vão aparecer para vocês como sugestões. Depois, vocês têm esse ícone que é como se fosse um raio, que é o segundo que aparece, que ele mostra o que você fez na ferramenta. Então, quando você posta algum arquivo, quando você exclui algum arquivo, quando você cria uma playlist, aparece tudo aí. E depois tem uma lupa, que seria o símbolo do pesquisar. Então, caso vocês estão usando, vocês fazem download do aplicativo do SoundCloud, vocês podem pesquisar como a gente fazia no site. Então, se eu for procurar aqui como educação, o que vocês vão perceber? Que ele vai retornar para mim uma tela bem parecida com aquela que tinha no computador. Só muda a organização dos itens, tá? Mas se nós for lembrar, Ministério da Educação apareceu na nossa aula. Esses dois arquivos de áudio também apareceram na nossa aula. Então, da mesma forma da nossa aula que a gente teve, aqui a gente pode ver todas as informações. Depois, a segunda opção é ver só arquivos com o nome educação. A terceira opção, pessoas com o nome educação. Depois tem os álbuns e as playlists. Então, bem parecido com o que a gente viu, só muda a organização dos itens na tela. Então, se vocês querem instalar no celular de vocês o aplicativo, vocês podem fazer as mesmas coisas que a gente fazia no site. Só muda o lugar onde as coisas aparecem, mas vocês conseguem fazer as mesmas coisas. E depois ali o último item na direita, lá embaixo da tela na tela de vocês, que eu estou compartilhando, tá? Embaixo daquele coração que aparece ali, tem a biblioteca. Percebam que parece são 3 livros, empilhados um do lado do outro, né? Então seria uma biblioteca de vocês. Então, lá na biblioteca, como a gente mostrou no site também, é onde tem os itens de vocês. Então, ali na biblioteca vocês encontram as playlists de vocês, desde as playlists que vocês criam até as playlists que vocês curtem, que é o exemplo que a gente tem ali embaixo. Vocês têm também as pessoas que vocês estão seguindo. Então, se vocês lembram que vocês podem pesquisar uma pessoa e seguir, e a partir daí tudo que ela posta aparecer no celular de vocês. Então, isso vocês também conseguem fazer. E voltando lá para a nossa tela inicial, lá na casinha, o que eu estou comentando com vocês mas vocês podem também criar uma playlist e vocês também podem mandar arquivos pelo próprio celular. Então, por que eu falei para vocês utilizar o gravador de som, e nesse caso aí eu pedi para vocês fazer download de um aplicativo? Porque alguns celulares talvez não tenham o gravador de voz que salva um arquivo compatível. Então, esse aplicativo que eu falei para vocês, que o nome é gravador de voz, deixa eu mostrar de novo ele aqui, ó. Então, na hora que vocês vão fazer o download, o ícone vai ser vermelho, como aparece ali no lado também, tá? Ele já salva os arquivos num lugar fácil para vocês encontrar. Então, qual que é o nosso primeiro passo quando a gente quer criar uma playlist? A gente tem que primeiro ter os arquivos para depois criar a playlist. Então, é esse exemplo que a gente vai fazer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, se vocês forem olhar lá em cima, tem 2 símbolos na direita. Um símbolo de um sino, que ali são as notificações, tá? Que vão aparecer para vocês. Então, quando vocês criam alguma faixa, quando vocês criam alguma playlist, as pessoas podem curtir as playlists de vocês, podem seguir as playlists de vocês e assim por diante. E no lado tem um símbolo com uma seta para cima. Esse símbolo, quando vocês clicam nele, vocês enviam um arquivo para o SoundCloud.
É a mesma coisa que nós fazíamos no SoundCloud, mas daí aparecia no meio da tela em laranja um botão enviar. Então aqui nesse nosso caso, só vai mudar o tipo do botão, que vai ser essa seta para cima. Quando vocês clicam nela, ele já vai, deixa eu voltar aqui, ele já vai redirecionar vocês para essa tela de busca do próprio celular. E se vocês clicam lá no lado direito, no lado de recentes, que tem aquelas 3 linhas, vocês podem enviar arquivos de áudio que estão no computador de vocês, vocês podem enviar arquivos de áudio que estão no celular de vocês, desculpa, vocês podem enviar arquivos de áudio que estão também no Google Drive de vocês. Então, se vocês forem olhar na tela, ali embaixo tem 5 opções de Google Drive. Então, no meu celular, eu já usei 5 contas de e-mail do Gmail. Então, todas essas contas, caso eu queira pegar uma música que eu deixei lá no Google Drive, eu posso usar para enviar para o SoundCloud, sem problema nenhum. Só que o que a gente precisa saber para mandar um arquivo que está no celular? A gente precisa saber aonde ele está. Então, nessa ferramenta que eu mostrei para vocês, que é o gravador de voz, quando vocês vêm ali no lado esquerdo, aonde tem já os podcasts de vocês, no lado direito aparece 3 pontos. Clicando nele, lá embaixo vocês têm uma opção ver detalhes. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque no momento que vocês mandam um arquivo, vocês têm que saber aonde esse arquivo está. Então, se ele está na área de trabalho do computador, se ele está na pasta downloads do computador, se ele está na pasta downloads do celular ou no Google Drive. Então é bem importante que vocês lembrem aonde as coisas vão ficar salvas. Vocês não precisam gravar, mas vocês sempre vão poder lembrar onde vocês podem salvar. E no nosso caso aqui, vocês percebam que ele mostra para mim aonde está salvo. Então ele está salvo dentro do armazenamento interno do celular. Depois disso, tem a opção de arquivos emulados e tem uma pasta escrito Recorders. Depois do 0 aí. Então o que eu vou fazer agora? Eu sei agora em qual lugar o arquivo está. Então agora eu posso lá no SoundCloud, clicar no lado de recentes, e eu posso clicar, percebam que ali tem um tal de Asus, que tem 1.42 GB livres. Esse aí é o meu celular, por isso que no lado ele tem um símbolo de um celular. Então eu posso acessar o meu celular e eu posso escolher aquela pasta. Então o nome da pasta era Recorders, tá? Se eu mostrar para vocês ali o exemplo, ó, a pasta está ali, ó, Recorders /podcast exemplo.mp3. Então, eu vou clicar na pasta Recorders e percebam que o arquivo está ali. Então agora eu vou escolher esse arquivo. E agora a mesma coisa que aparecia para nós lá na hora que a gente mandava um arquivo no SoundCloud ou nas outras ferramentas. Ele pede para nós dar um título para o arquivo. Ele pede para nós escolher um estilo. Então posso escolher um estilo de arquivo de áudio, tá? Eu vou escolher como comédia. Depois, ele pede para nós descrever o arquivo de áudio, tá? Então essa descrição é opcional, mas eu já vou colocar a descrição aqui. Depois de digitar, vou clicar lá em cima no símbolo de OK, no símbolo que tem tipo um símbolo de certo. Embaixo tem o controle de privacidade. Se vocês forem lembrar, na aula a gente conversou sobre arquivos públicos e privados, tá? Então, no nosso caso aqui, deixa eu só alterar aqui, ó. No nosso caso aqui, se a gente escolher clicar nele, ele já vai mostrar o privado. Ou seja, você só vai poder mandar esses arquivos para as pessoas através do link deles. Então, se você mandar e colocar ele numa playlist, a pessoa não vai conseguir acessar. Ela tem que ter o link do arquivo para poder abrir. E se deixar público, qualquer pessoa pode encontrar e pode acessar sem ter o link. Ela simplesmente busca na ferramenta e pode encontrar o arquivo de vocês. Depois disso, caso eu queira, eu posso definir uma foto. Então, eu posso bater uma foto, definir uma foto. E agora eu vou continuar. Então, eu vou clicar aqui em cima no símbolo do certo. Percebam o que vai acontecer. Ele vai começar a enviar o arquivo
E aqui na barra de notificação de vocês, vai aparecer um exemplo aqui, ó, upload finalizado, SoundCloud, tá bem no meio da tela de vocês, tá? Então, quando eu clicar nesse item aí, vocês percebem que o arquivo que eu criei já está ali em cima. Então, podcast exemplo.mp3. Como que eu faço para acessar esse arquivo, tá? Lembram que ele vai estar sempre na biblioteca de vocês, tá? Então, se vocês clicam aqui na biblioteca, que é o último item ali que aparece um livro lá embaixo, vocês têm aí os arquivos de vocês, tá? Então, vocês têm as faixas que vocês curtiram, vocês têm as playlists que vocês criaram, que vocês podem utilizar por aqui. E vocês têm também, deixa eu só atualizar a tela aqui, ele vai aparecer o arquivo que a gente acabou de enviar. Só vamos aguardar um minuto ainda. Então aqui eu tenho acesso ao arquivo, eu posso clicar nesse arquivo, que ele vai ser executado, ou vocês podem aqui no lado direito, onde tem aqueles 3 pontos, clicar neles e poder editar esse arquivo. Então eu posso, por exemplo, copiar o link desse arquivo e, por exemplo, mandar numa reunião, ou, por exemplo, o que eu vou fazer aqui, vou enviar no chat aí da nossa aula. E vocês conseguem acessar o arquivo que eu criei. Eu também consigo, se eu clico ali nas opções, eu consigo, por exemplo, tá? Postar nos stories do Instagram, postar no Facebook, enviar direto por WhatsApp o link, enviar pelo Messenger, enviar por SMS e assim por diante. Então, se vocês utilizam bastante o celular em sala, se vocês têm os grupos dos alunos, usar esse aplicativo pelo celular, vocês vão ganhar velocidade na hora de enviar as coisas para os alunos, tá? Mas depois, o que eu posso fazer com esses arquivos? Eu posso, por exemplo, adicionar uma playlist. E daí a gente lembra que vocês podem ter um arquivo em várias playlists sem problema nenhum. Então eu posso, por exemplo, quero adicionar esse arquivo na playlist app SoundCloud. Percebam que ele mostra lá embaixo na tela, adicionado à playlist. Se eu vou na minha biblioteca, se eu acessar as minhas playlists e utilizar a playlist que eu criei, percebam que vai aparecer o arquivo ali para vocês. Então, vocês podem utilizar esse arquivo. Se for executar ele, clicar nele, vocês podem executar. Mas se vocês querem compartilhar a playlist, vocês têm esse símbolo no lado do coração para vocês enviar a playlist para as pessoas. Então, vocês também podem enviar o link da playlist para os alunos de vocês. Então, eu estou enviando aqui para vocês. Então, vocês percebem que eu mandei 2 links para vocês. O primeiro link eu mandei o link de um arquivo e o segundo da playlist. Então, caso vocês utilizem aí o celular muito aí com os alunos de vocês, o aplicativo ajuda bastante para vocês ganhar tempo. Enquanto que no caso do uso do computador, a tela é mais fácil para interpretar, tem os exemplos mais simples, tá? Então fica bem a cargo de vocês visualizar como fica mais fácil, mais tranquilo para vocês. Então esse aí é o exemplo de utilização que eu queria mostrar para vocês também agora, nesse momento aí, que vocês podem usar o SoundCloud também pelo celular. Então, eu vou voltar para a nossa reunião. E agora quero ouvir de vocês. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida. A gente começou conversando com vocês, agora eu quero ver se talvez alguém tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta aí no chat para nós ir conversando.
Pessoal, vão pensando aí se vocês têm dúvidas ou têm perguntas, tá? Então, eu vou comentar mais um item com vocês, tá? Que a gente conversou com vocês um pouco aí na nossa aula e talvez alguém ficou com dúvida ou talvez pensou nisso e na hora talvez teve vergonha de perguntar e assim por diante, tá? Então, se vocês forem lembrar, a gente conversou um pouquinho na nossa aula sobre o Google Podcast. Então, deixa eu mostrar ele aqui para vocês. E deixa eu já compartilhar também a tela com vocês. Pessoal, então essa aqui é a tela do Google Podcast. A gente conversou na aula passada sobre ele e assim por diante, tá? Só que talvez o que vocês podem ter de dúvida ou talvez de pergunta, tá? Se vocês podem adicionar itens nele. Por exemplo, vocês podem acessar o Google Podcast e criar uma playlist dentro do Google Podcast. Isso vocês não conseguem fazer. Mas o que vocês podem fazer? A ideia da utilização do Google, para mim explicar primeiro, antes de mostrar como fazer isso, o Google Podcast, ele funciona como o Google que vocês usam normalmente. Ele não é um local para vocês criar coisas, ele é um local para vocês encontrar. Então, a ideia do Google Podcast é que vocês pesquisem e encontrem podcasts em várias ferramentas diferentes. Então, vai ter podcast que vai estar feito no Anchor, vai ter podcast que vocês fizeram com o SoundCloud, vai ter podcast que vocês podem fazer com o Spreaker e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como vocês podem criar uma playlist lá no Spreaker, que é uma ferramenta que a gente usou, e compartilhar ela para ela ficar visível aqui no Google Podcasts. Então, essa aqui é uma ferramenta onde vocês buscam podcasts, tá? Então, a gente fez exemplos com vocês, que a gente procurou por educação, tá? Então, mostra alguns itens aí para vocês. Então, como que vocês fazem para inserir ou para que o podcast de vocês apareça aqui? Se vocês forem lá nesse exemplo que está sendo mostrado agora, olha o ícone que aparece aqui, ó. É um ícone do Anchor, tá? Então, isso aqui é um exemplo que foi feito no Anchor e agora aparece aí no Google Podcast. Então, o que eu vou fazer com vocês, nós vamos abrir a ferramenta do Spreaker. Essa ferramenta aqui. Eu vou clicar em Create para poder mexer nos meus podcasts. E o que eu posso fazer aqui? A gente comentou que vocês podem importar um podcast, fazer uma gravação e alteração, ou podem mandar o arquivo, só que nesse caso a gravação, a alteração e a importação é algo mais difícil para criar e vocês vão ter que instalar alguns itens a mais no computador de vocês. Então, por isso que a gente focou em mandar um podcast pronto. E depois, quando vocês clicam em mandar o podcast pronto, vocês podem escolher um episódio para enviar, ou vocês podem clicar em podcasts. Clicando em podcasts, vocês têm aqui os podcasts de vocês, e se vocês clicam aqui em visualizar e editar, vocês têm aqui no lado esquerdo uma opção escrito distribuição. O que é essa opção? A distribuição é aonde essa playlist vai ficar visível. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ela está visível, já está adicionada para quem está usando o Spreaker, mas, por exemplo, eu posso vincular ela e deixar ela no Spotify também. Então, eu posso configurar para que ela, clicando em enviar, para que ela apareça no Spotify. A gente comentou com vocês na aula passada que o Spotify, geralmente, os alunos ocupam para ouvir música, mas vocês podem criar uma playlist e fazer com que ela apareça no Spotify também. E ela tem outras ferramentas, tá? O Deezer, que a gente comentou, tá aparecendo aqui, e assim por diante. E ela tem a opção do Google Podcasts. Então, isso é o que vai acontecer com vocês, para vocês enviar. Então, no meu caso aqui, eu já cliquei, tá? Mas o que acontece? Vocês vão clicar nessa opção e vai aparecer um botão aqui, pedindo se vocês querem enviar o podcast de vocês, para que ele apareça nos resultados de busca do Google Podcasts. Então, vocês vão clicar nisso, e depois disso ele vai para aprovação do Google, tá? Então, vocês enviam os podcasts de vocês e ele analisa se vai poder estar disponível ou não. Por que ele pode analisar isso, tá? Por causa que ele consegue encontrar, se tem situações que vocês colocam arquivos de áudio, por exemplo, música com direito autoral, para deixar esse arquivo disponível ou não. Então, um exemplo que acontece no YouTube, se vocês forem fazer uma gravação do YouTube ou uma live, e vocês utilizar a música de alguém, a imagem de algumas marcas e assim por diante, o YouTube consegue interpretar isso e, por exemplo, a transmissão de
vocês simplesmente vai ficar fora do ar, porque vocês usaram uma imagem sem ter o direito autoral para poder utilizar. Então, a única coisa que vai acontecer é que vocês têm que lembrar de acessar o podcast de vocês, clicar aqui em visualizar ele, e depois clicar em distribuição e escolher as ferramentas que vocês querem que apareça esse podcast de vocês. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para mostrar do Google Podcast, tá? Eu vou criar um podcast novo. Então, aqui eu vou dar um nome para ele, para SoundCloud. Vou definir o idioma, a categoria. Caso vocês queiram, vocês podem inserir imagens. Se ele é público ou privado, tem que ser público para as pessoas poderem encontrar. E vou dar uma descrição. E agora eu vou criar o meu podcast. E dentro desse podcast eu vou enviar um episódio, tá? Então aqui eu vou escolher aquela gravação que a gente fez agora à tarde. Então eu vou enviar ela. Percebam que ela vai ficar aqui como um rascunho, tá? Ela não aparece, mas para aparecer eu tenho que clicar nela. E lá embaixo tem uma opção escrito publicar agora. Então, vou dizer que eu quero publicar assim. E agora a gente tem o nosso podcast com um arquivo. Eu vou acessar ele e vou mandar o link para vocês, caso alguém queira acessar, alguém está em casa e quer acessar, o link está aí no chat para vocês, tá? E o que eu comentei com vocês? Que vocês podem criar um podcast e deixar disponível para que ele apareça nos resultados do Google Podcasts. Então, para isso, vocês têm que, primeiro, ter o podcast de vocês. Segundo, vocês têm que acessar a opção Podcasts, selecionar o podcast de vocês. E aqui no lado direito, clicar em distribuição. E daí vocês têm a opção do Google Podcasts e vocês têm a opção de enviar. Então, é o agregador de podcast lançado pelo Google, que na verdade ele busca na internet podcasts que existem. Então, é assim que vai aparecer para vocês. Vocês clicam em enviar. Ele verifica se precisa alterar alguma coisa nos arquivos de vocês. Caso não precise alterar, ele já vai enviar para aprovação do Google, tá? Então, após a aprovação do Google, vocês vão receber um e-mail que o podcast de vocês está disponível para busca no Google Podcasts. Mas em qual e-mail que vocês recebem esse aviso? No e-mail que vocês usam aqui na conta de vocês, tá? Se vocês acessaram com o e-mail do Gmail, é esse e-mail do Gmail que vai receber o aviso. Então, esse é outro item que eu queria comentar com vocês, tá? Deixa eu parar minha apresentação aqui. Esse é outro item que eu queria comentar com vocês sobre o Spreaker e que talvez a gente usou na aula passada e talvez alguns ou algumas de vocês ficaram com dúvida em, mas como que eu faço para o meu podcast aparecer no Google Podcasts? Então, dessa forma que vocês podem fazer isso. Pessoal, são 13h45 agora, tá? Então, eu vou comentar com vocês de novo, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu peço para vocês aproveitar esse momento, tá? Esse momento a ideia não é que eu passe conteúdos novos para vocês, tá? E que eu foque nas dúvidas de vocês. Então, aproveitem esse momento para nós ir conversando e tirando dúvidas, tá? Então, qualquer dúvida, mandem aí no chat, tá? Que daí agora eu estou esperando vocês com dúvidas que vocês tenham ou algum procedimento que vocês querem que eu faça de novo para mostrar para vocês. Então, pessoal, aproveitem aí, usem o chat, lembrem de responder depois o link da chamada aí, o registro de presença que a Karine enviou, mas também agora busquem ter dúvidas aí para mim poder auxiliar vocês, tá? E sanar as dúvidas de vocês.
Se vocês também quiserem comentar qual foi a experiência de vocês com esses aplicativos que o professor falou, comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram da ideia do podcast, se vocês, de que forma que vocês utilizaram, né? Fiquem à vontade para compartilhar experiências também. Isso, pessoal, então aproveitem, como a Karine comentou. Então, se você tiver dúvida, mandem dúvidas. Se vocês querem comentar alguma coisa que aconteceu no momento da utilização, fiquem bem à vontade, tá? Como a Karine falou lá no início da nossa Tira Dúvida, esse momento é de vocês. Então, é um momento para nós auxiliar vocês, tirar dúvidas de vocês e conversar com vocês sobre as ferramentas, tá? Então, eu vou deixar aí uns 3 minutos aí para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida para enviar, para nós ir auxiliando vocês também nessas dúvidas ou nos compartilhamentos de como foi o uso dessa ferramenta. Pessoal, então, comentando um pouquinho, tá? A Isandra comentou com nós, tá? Referente à utilização da ferramenta, tá? Então, porque no caso dela, ela pensa que a maioria, no caso da maioria de vocês estão focados nas aulas, tá? Sim, a gente entende isso. E que talvez não são todos vocês que já conseguiram testar todas as ferramentas. Então, a gente entende que são várias ferramentas para vocês testar. E a gente lembra para vocês, tá? Esses momentos de tirar dúvidas são para auxiliar vocês e para compartilhar esses conteúdos com vocês. Mas como a Isandra falou ali também, tá? Com o tempo vocês vão acabar fazendo isso. Lembrem que tá tudo gravado no próprio YouTube, então vocês conseguem acessar isso para depois entender como funciona uma ferramenta ou botar em prática essa ferramenta com uma turma. E vocês não precisam obrigatoriamente usar 100% das ferramentas de uma live ao mesmo tempo. Então, por exemplo, hoje vocês querem utilizar um tipo de podcast usando o Spreaker. Vocês não precisam obrigatoriamente fazer as outras duas antes. Vocês podem avançar no vídeo e olhar somente como faz o exemplo do Spreaker, ou do SoundCloud, ou do podcast, do Anchor e assim por diante, tá? Mas é isso aí mesmo, tá, Isandra? A ideia é que vocês, como já vai ficar tudo gravado, tá? Que vocês, com o tempo, vocês vão pensando nas turmas de vocês e aonde vocês podem encaixar um podcast para compartilhar com a turma e assim por diante. Isso, a Noeli também comentou que está sentindo a mesma coisa, tá? Uhum. A ideia é exatamente essa, tá, pessoal? Nós compartilhar com vocês isso, para vocês ir agregando isso aí nas aulas de vocês. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa com a turma? Pessoal, então compartilhando com o grupo aí também o que a Noeli comentou agora com nós, tá? Que ela comentou que sim, é de grande valia, que o conhecimento e ver essas ferramentas aí está sendo de grande valia para ela. Então é bom que todos vocês pensem que são várias ferramentas diferentes, que elas devem ser usadas em vários cenários diferentes, tá?
Isso, ó, é legal também o comentário da Jonalda, tá? A Jonalda comentou ali, os primeiros que a gente faz, que vocês estão fazendo não é 100%, mas vocês já começam a ter noção e o caminho de como fazer. É o que eu conversei com vocês na nossa live, tá? A única forma de vocês aprender é com a prática. Então, o que nós estamos passando para vocês aqui é um conhecimento, mas a habilidade em utilizar uma ferramenta ou outra vai do uso de cada um de vocês. Então, talvez algum de vocês, de todas essas ferramentas de podcast, vai gostar bastante de utilizar, por exemplo, o Spreaker. Vou dar um exemplo, tá? Então, não é por isso que as outras ferramentas são ruins, são piores do que o Spreaker. Então, vocês têm que analisar quais das ferramentas melhor se encaixam na situação da aula de vocês, na turma de vocês, e com qual das ferramentas vocês percebem que vocês conseguem desempenhar melhor a utilização do compartilhamento de áudio. Então, nada impede vocês de começar do jeito mais simples possível, que é fazendo um áudio, um formato de aula pelo podcast e enviar pelo WhatsApp. Ou seja, mandar um arquivo de áudio no WhatsApp da turma. Depois disso, fazer um arquivo de áudio e compartilhar numa ferramenta online. Então, a ideia é que vocês comecem com calma nisso e depois, conforme vocês vão mexendo, vocês vão adquirindo habilidade. É isso mesmo que a Jornalda comenta, tá? E aí, só complementando o que eu estou comentando com vocês, tá? A Franciele também comenta isso, tá? Que ela também acredita que assim como vocês vão mexendo nas ferramentas, vai mexendo, vai baixando e utilizando, vocês vão aprendendo com a prática. Então, é exatamente essa a ideia. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Compartilhar alguma coisa? Pessoal, então talvez eu acredito que vocês não tenham mais dúvida, ou talvez vocês não queiram compartilhar nada nesse primeiro momento, tá? Então, deixa só eu conversar um pouquinho com vocês aqui. Então, pessoal, o que eu quero comentar com vocês, tá? Eu quero agradecer vocês pela presença de vocês nessa nossa live. Agradecer vocês pela participação no chat, tá? Então, é bem importante que vocês lembrem que esse momento de tira dúvidas, tá? A Karine também comentou lá no início, e eu reforcei durante o nosso tira dúvidas. É o momento que vocês têm para compartilhar, para conversar, para perguntar, para pedir se vai funcionar, se não vai funcionar. Se pode ser de uma forma ou de outra. Então, utilizem bastante esses momentos de tira dúvidas, que é um momento focado em vocês. Tá? Não é um momento que a gente passa com tudo novo para vocês, caso vocês não tenham dúvida, tá? Então, aproveitem esses momentos de tira dúvida, é um momento focado em vocês, para auxiliar vocês, tá? Lembrando para vocês, vocês vão conhecer as ferramentas, vocês vão ter habilidades com as ferramentas na prática. Então, busquem utilizar as ferramentas, façam um exemplo simples, a Jonalda comentou, os primeiros não são 100%, sim, isso pode acontecer, mas vocês já vão aprendendo como a ferramenta funciona. Pessoal, quero agradecer muito vocês, agradecer a participação de vocês, aos alunos que estão comentando aí no chat, tá? Eu queria desejar para vocês aí um bom final de semana a todos, agradecer a todos pela presença e até o nosso próximo treinamento. Um abraço a todos, até mais. Então, já que ninguém mais tem nenhuma dúvida ou algum comentário para fazer, eu vou reforçar para vocês estarem aproveitando esses minutinhos que faltam antes de completar às 16 horas,
para vocês darem uma rolada aqui no chat, tá? Eu vou mandar de novo, mas reforçar, né, para vocês responderem a pesquisa, a presença de vocês, tá? E eu também vou estar enviando agora o link para responderem a pesquisa de satisfação, tá? É muito importante que vocês respondam nesse momento a lista de presença, porque depois que a live se encerrar, ela vai ficar disponível só lá quando a gravação for disponibilizada lá no portal, tá? Eu vou mandar de novo aqui a lista de presença, Rosângela. Isso, eu ia dizer que a Rosângela pediu a lista, isso aí. Então, eu desejo a vocês um ótimo final de dia, né? E um ótimo final de semana. Eu vou interromper aqui a gravação agora. E assim que ela ficar disponível,